Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o crime de incitação ao crime, tipificado no artigo 286 do Código Penal, que é o primeiro dos crimes inseridos no título 9 da parte especial, que trata dos crimes contra a paz pública. O objeto material da proteção do crime é exatamente a paz pública. Ele está assim tipificado: incitar publicamente a prática de crime, detenção de 3 a 6 meses ou multa. Então, a tipificação de um crime cuja proteção se direciona à paz pública, ela vai envolver primeiro o núcleo incitar. O que quer dizer incitar? Quer dizer instigar, incentivar, provocar, estimular, né? E estimular o quê? A prática de crime. Então deve ser o estímulo a que alguém pratique determinado crime. Tem que ser uma especificação da figura delitiva, da figura criminosa incitada, e, além disso, tem que ser crime. Não pode, por exemplo, ser uma incitação de contravenção. A tipicidade objetiva do artigo 286 prevê incitar publicamente a prática de crime. E essa incitação também não pode ser uma incitação feita em caráter privado, ela tem que ser feita publicamente. O que quer dizer publicamente? Qual o sentido dessa palavra, desse elemento tipológico publicamente inserido no artigo 286? Significa aquela incitação à prática do crime dirigida a um número difuso, a um número indeterminado de pessoas. Alguma maneira pela qual, então, um número indeterminado de pessoas, um número difuso de pessoas, pode ser alvo, né, ter a percepção daquela expressão caracterizadora do ato de incitar. Tá? Quando você direciona especificamente a uma pessoa, ou a um grupo muito pequeno de pessoas, não estamos falando em incitação pública, e aí não há a incidência da tipologia do artigo 286 do Código Penal. A pena prevista é de 3 meses a 6 meses de detenção ou multa. E por conta, então, da pena cominada, desta pena cominada, então trata-se de crime de menor potencial ofensivo, porque nós sabemos que, conforme a Lei 9.099, todos os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos de privação de liberdade são considerados crimes de menor potencial ofensivo. A tipicidade subjetiva do crime do artigo 286 se delineia a partir tão somente de dolo genérico, não há especificação dolosa, então qualquer motivo que dê origem à incitação pública já servem para compor o tipo subjetivo. O sujeito ativo é qualquer pessoa, a rigor, pode incitar publicamente outras a praticarem crimes, e o sujeito passivo é a coletividade, na medida em que a proteção jurídica se dá em relação à paz pública, então o sujeito passivo, né, quem é o alvo desse crime, a vítima desse crime, é a coletividade como um todo que tem afetado ali, pelo menos potencialmente, a sua tranquilidade. O momento consumativo do crime é no momento em que ocorre o ato de incitar, a incitação em si, no momento em que ela ocorre publicamente, e deve ser esclarecido também que não é necessário que o crime incitado venha a ocorrer para o crime de incitação se consumar. Basta que o sujeito ativo dirija as palavras caracterizadoras da incitação. Se esse crime incitado
virá ou não a ser realizado posteriormente por alguém, isso comporá o mero exaurimento do crime de incitação. Mas a incitação em si, ela se consuma com o próprio ato de incitar. Tá? Fala-se em tentativa, é possível a tentativa desde que a incitação se dê de maneira plurissubsistente. Né? Então, por exemplo, uma incitação pública feita através de um instrumento escrito. Aí seria possível nós obstarmos o curso do delito quando ele já tivesse tido iniciado a sua execução, mas ainda não tivesse chegado ao resultado próprio do tipo. E então a hipótese de plurissubsistência permite a ideia de tentativa. Se a maneira for unissubsistente, por exemplo, uma incitação oral, verbal, aí não caberá. Ou o sujeito profere as palavras caracterizadoras da incitação e consuma, ou nada diz, e aí não haverá sequer conduta. E para finalizar a abordagem do crime de incitação ao crime, a ação penal, no caso, é pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público ele não tem a necessidade de qualquer condição de procedibilidade para deflagrar a ação penal. É claro que, tratando-se de crime de menor potencial ofensivo, há que se observar ali, quando couber, a precedência, antes da denúncia, da oferta da transação penal. Se ela restar por qualquer motivo frustrada, aí sim o Ministério Público está apto a denunciar. Mas basta a prova do crime e a existência de indícios suficientes da autoria, configurando a justa causa, para nós termos ali a possibilidade de o Ministério Público deflagrar a ação penal. Ela é pública incondicionada, como eu disse. Por hora é isso. Até o próximo vídeo.